Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem e de todos os canais que passam por aqui. Estava com saudades, eu sou Carla Pavão e é com muita alegria que estamos retornando aqui de férias, né? Descansamos um pouco e também cumprimos com muita coisa, né? Em época de pandemia ainda eu não tenho coragem de fazer grandes viagens, mas foi bom para dar uma respirada. E agora, como você já deve ter visto no Caminhos do Espiritismo, uma novidade, o, o Felipe Albani passa a comandar a programação junto com o Sejus. Eu, temporariamente, né, eu pretendo me dedicar mais às questões mediúnicas, então, por conta disso, também vou me afastar da coordenação do Sejus, continuo com meu coração e mente lá, fazendo algumas outras atividades, e a Regina Selle, que vocês já conhecem também do Caminhos do Espiritismo, aceitou o nosso convite para ser uma das coordenadoras, e agora nós temos no Sejus dois representantes do povo preto, ela, Regina Selle, e Felipe Albani. E fora isso, o Carlos Manfran também é coordenador. Mas eu acho que é uma boa prática essa de alternância, né? De poder, alternância, nem tanto poder, porque o Sejus é um coletivo, mas de alternância mesmo na coordenação, nas mais diversas funções. Então, foi com muita alegria que nós fizemos essa passagem aí, e espero que vocês continuem assistindo Caminhos do Espiritismo. No dia de hoje, o tema que eu resolvi falar com vocês foi inspirado pelo Paz e Bem que o Mauro fez no dia 7 de janeiro, do aniversário, inclusive, do meu filho, que é um dia para mim de muita alegria, porque foi uma data que me transformou nesses últimos 24 meses, e 24 anos e 8 meses da gestação que ele nasceu antes do tempo, como mãe em carreira solo. E o Mauro passou uma conversa que ele teve junto com o Galo, o Boff e a Sara, na pós-TV 247, quando eles falavam ainda do Natal. Mas Boff falou muito, né? Frei Leonardo Boff, não é mais Frei, mas a gente ainda chama assim, falou muito sobre a questão de Jesus, da pobreza. Então, eu fui buscar neste livro aqui, que a Dória, no Semeando Espiritualidades, entrevistou o autor do livro, que é o André Marinho, foi fruto de uma longa pesquisa dele, Quem foi Jesus? Uma análise histórica e ecumênica. Então, o André Marinho, acho que eu não vou lembrar de cor, mas acho que na entrevista ele disse que foram 10 anos de pesquisa, se eu não me engano. Se não, vocês confiram lá na playlist do Semeando Espiritualidades, foi logo uma das primeiras entrevistas, e se eu estiver equivocada, me corrijam aí nos comentários, que eu fico muito, muito grata. E eu escolhi justamente um texto que fala sobre Jesus e a hierarquia. Então, ele começa assim: Então, sem rodeios, eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus. E aí, isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 23. O André vai dizer o seguinte, que assim como nas sociedades muçulmanas atuais, que obedecem ao Sharia, a legislação islâmica diz que não há separação entre o direito e a religião, né? E que o judaísmo da época de Jesus desconhecia esse desmembramento de poderes típicos, né, da modernidade, portanto, religião, política, direito, administração eram regidos por meio da Torá. Então, nesse judaísmo do século I, haviam muitas facções, né? E as mais importantes eram a dos saduceus, dos fariseus, os zelotas e os essênios, né? Inclusive, daí, isso é um grifo meu, que muita gente diz, Jesus era um zelota. Eu não concordo. Jesus viveu entre os essênios, também não vi nenhuma pesquisa histórica que confirme isso, mas vamos seguir aqui com o texto. Então, ele vai dizer o seguinte: cada qual representava visões religiosas díspares e guardava uma perspectiva diferente sobre o futuro de Israel. E formavam com isso religiões próprias, né, que muitas vezes eram também partidos políticos, né, eram mais do que partidos políticos para o André, eles eram
uma verdadeira seita. Então, na caça israelita, no período da crise do Estado teocrático do século II a.C. a 70 depois de Cristo, ela era composta por sacerdotes saduceus, que eram grandes proprietários de terra, né, levitas, aristocratas e populares fariseus. Isso ele dá a fonte, é um livro do Saldarini, né, Anthony Saldarini, e ele dá a fonte no livro. Então, dessas classes dominantes, sai o sumo sacerdote, que é o chefe supremo do sinédrio, que era quase sempre um saduceu, né? Entre esses grupos, os saduceus tinham maior influência institucional, justamente porque eles controlavam o conselho e a corte suprema dos judeus, que era o sinédrio. Então, essa instituição que detinha o poder político, religioso e jurídico, né, no âmbito judaico, né, ela estava bem na foto, né, vamos resumir, porque o sinédrio, ele tinha que prevenir levantes entre o povo. Então, as autoridades chefes tinham sempre a tendência a uma postura repressiva. A gente vê que essas coisas, né, pela reencarnação, a gente explica até hoje, né? Então, como havia ali muita disputa interna, por ser um espaço importante de poder, outros partidos, como no caso os fariseus, buscavam ascender aos cargos do sinédrio e, com isso, tinha estabilidade política desde então. Então, não obstante as tensões intra-judaicas que já existiam, o poder do sinédrio era ambíguo, uma vez que os romanos detinham efetivo poder de controle militar e policial da região. Então, a cúpula do Sinédrio buscava manter boas relações com as autoridades romanas. A gente continua vendo isso nas mais diversas esferas. Então, as fontes cristãs sobre o Sinédrio, elas são negativas, elas narram a instituição como corrompida, diferentemente do que se apresenta nas fontes judaicas, de algumas fontes judaicas. Então, a concepção religiosa dos saduceus era igualmente conservadora. Eles zelavam pelos sacrifícios do culto, que ocorriam no templo. Eles consideravam a Torá a referência suprema, embora eles fossem muito criticados pelos fariseus porque eles reduziam Deus ao ser humano. A concepção de Deus dos saduceus era mais antropomórfica e os sacrifícios eram oferecidos no templo segundo os fariseus julgavam, como semelhantes a homenagens pagãs a um rei humano. Mas os saduceus, por suas vezes, eles condenavam as crenças em poderes sobrenaturais que eram típicas dos fariseus. Então, os evangelhos narram que os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem na existência de anjos, nem de espíritos. E aí ele vai citar aqui Flávio Josefo, que é um historiador judeu do século I, que ele afirma que o grupo não acreditava na imortalidade da alma. É importante notar que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Kardec vai falar desses grupos, dos saduceus, dos fariseus, então tem até um Caminhos do Espiritismo que a gente conversa sobre isso. Se você perdeu, está lá na playlist. Gente, deixa eu parar só um minutinho aqui, porque tem gente me mandando mensagem aqui no WhatsApp, senão vai ficar apitando, já está apitando, me desculpa. Então, vamos lá. Então, eles interpretavam a lei de Talião, que é lex talionis, olho por olho, dente por dente, do Êxodo, né, 21, versículo 24, capítulo 21, literalmente, né, literariamente, inclusive. Então, esse historiador Flávio José, ele diz o seguinte, que eles não aceitam a influência de Deus na vida humana e afirmam que todas as nossas ações estão somente no nosso poder. Então, não tem intervenção divina na nossa vida. No Evangelho de Mateus, inclusive, Jesus supostamente não faz distinção entre fariseus e saduceus, que não é uma coisa precisa historicamente. Inclusive, gente, esqueci de falar no começo, quem perdeu, o Pedro Lima Vasconcelos tem lá na playlist, ele deu um curso sobre Jesus histórico. Quem perdeu, passa lá e dá uma olhada.
Então, ele vai dizer o seguinte aqui, o André Marinho: Jesus tinha plena consciência da diferenciação dos grupos, bem como os apóstolos. E a mistura dos grupos é atribuída ao próprio evangelista. Então, o sistema social da auto-hierarquia era meio que de caráter hereditário, exclusivo a poucas e tradicionais famílias ricas. Continua assim, né? Saduceus, fariseus e levitas eram três classes, né? E tinha 71 membros escolhidos no total, que iam formar esse Conselho Supremo do Sinédrio, de onde, em tese, se governava Israel. Eles eram malquistos pelo povo, que, embora concedesse essa legitimidade de direito, reclamava do quê? Da imobilidade política do governo, que era alheio às necessidades básicas da população. Continuamos assim, né? E daí tem uma longa explicação aqui do André que eu não vou ler. Então, ele vai dizer o seguinte: o clima político, ele era tenso também com Roma, né? Porque a Judéia era um estado romano e as autoridades presentes em Jerusalém interferiam costumeiramente nas decisões do Sinédrio, né? Então, tinha intromissão, que era rejeitada pelos fariseus e era tolerada pelos saduceus, e aí causava tensão entre os dois partidos, tinha uma fúria anti-grega, que esbarrava muitas vezes na classe que colaborava com os saduceus, tinha uma hierarquia eclesiástica que era responsável pela vida do povo e era desastrosamente dividida, e o sumo sacerdote saduceu que regeu o Sinédrio durante a vida pública de Jesus foi Caifás, né? Nenhuma evidência histórica mostra um encontro entre Jesus e Caifás, né? Antes da crucificação. Mas sabe que Caifás era apontado com o cargo de sumo sacerdote por Valérios Gratus, que era o antecessor de Pilatos, que evidencia a ligação entre saduceus e romanos, porque Caifás era membro de uma importante família em Jerusalém. Então vejam aí os ciclos de poder. Para quem é reencarnacionista como a gente vai fazendo um recorte na cabeça e vendo hoje tudo acontecer. Então, Jesus e a autoridade hierárquica religiosa do seu tempo sempre tiveram o quê? Uma relação muito tensa. E os registros, eles vão relatar isso, porque não poucas vezes, o que acontecia? As autoridades indignavam-se contra Jesus pelos seus prodígios, que impressionavam a multidão, né? E os principais sacerdotes, escrivas, né, acabavam falando sobre ele, né? Então, tem muita coisa, como, por exemplo, quando se diz assim, Mateus capítulo 21, versículo 15. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões se admiravam dos seus ensinos, porque ele ensinava com autoridade, diferentemente dos rabinos da lei. Isso eu falei errado, gente, está em Mateus capítulo 7, versículo 28. Filho de Davi, que ele era filho de Davi, que está em Mateus capítulo 21, versículo 15. Eu inverti a ordem. Então, Jesus não tolerava a petulância destas autoridades. E ele respondia com conhecimento escriturário, deixando as pessoas sem argumentação. Isso aconteceu, inclusive, num sábado, quando ele passava pelas plantações, seus discípulos abriam caminho, iam arrancando as espigas, e os fariseus disseram: olhe, por que seus discípulos estão desrespeitando a lei do Shabat, do sábado? E ele respondeu: nunca lestes o que fez o rei Davi quando seus companheiros tiveram necessidade e fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, eles entraram na casa de Deus e comeram o pão da proposição, que é o pão consagrado, né? Que é destinado apenas aos sacerdotes comerem. E Davi deu os pães a seus companheiros e dizia a eles: o sábado é feito para o homem, e não o homem é feito para o sábado. Isso está em Marcos capítulo 2, versículo 23 e depois o 27b. A gente sabe que as autoridades queriam prender Jesus, mas que temiam o apoio popular que ele detinham, e quando procuravam prender, eles tiveram medo da multidão, porque a multidão considerava um profeta, isso está em Mateus, capítulo 21, versículo 46,
E os principais sacerdotes e escribas, quando ouviram isso, tentaram destruir Jesus, porque tinham medo dele, uma vez que toda a multidão estava admirada dos seus ensinos, né? A gente continua vendo o medo tentando matar líderes, né? Lideranças inspiradoras. Isso do medo está em Marcos capítulo 11, versículos 18. Então, Jesus, num diálogo com os escribas e sacerdotes, exemplificou que o herege pode ser mais religioso que o sacerdote levita, que é a parábola do bom samaritano. Inclusive, tem boas palavras para o bom dia, que a Dora fala muito sobre essa parábola, se vocês puderem, assistam. Os chefes dos sacerdotes, não suportando tamanho perigo, reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. E o que aconteceu? Jesus foi abertamente contra a prática dos saduceus de impor a justiça olho por olho, dente por dente. Ao contrário, Jesus nos dá o ensinamento. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vocês perseguem. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 43. Então, essa relação distanciada de Jesus com as autoridades hierárquicas religiosas da época revelam que ele nunca se interessou o quê? Por crescer nas estruturas de poder dentro da religião. Pelo contrário, ele encontrou nessas hierarquias adversários mortais. Em momento algum, ele se identificou com quem? Com os ricos, saduceus, ou com os requintados levitas. Então, Jesus era um homem do interior, criado numa das periferias de Israel, a Galileia. Do seu berço natal não se esperava nada de bom, isso está lá também. Em Jerusalém ele era considerado um aldeão. Ele não possuía formação rabínica, era iletrado. Aliás, frequentemente isso era dito, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não obstante isso, apesar de leigo, né? Como leigos eram seus discípulos, ele era chamado, inclusive pelos fariseus, de rabi, ou seja, senhor doutor. E Jesus jamais se colocou como um perito, né, em todos os temas, dando palpite sobre qualquer assunto. A gente vê que tem gente no espiritismo, no movimento conservador, como o senhor Divaldo Franco, que resolve falar sobre tudo, né? Mas nem Jesus falava, mas ele acha que ele pode falar. Mas voltando aqui ao texto, muitas vezes o que ele fazia? Ele ficava calado, ele respondia por meio de comparação, às vezes ele fazia alguma definição teórica, ele não usava vocabulário inacessível, com jargões teológicos e arcaísmos bíblicos. Por quê? Para ser compreendido por todos, ou seja, tinha uma comunicação voltada no seu ouvinte. Ele não pregava uma religião secreta, né, que era só para iniciados, nem defendia um sistema eclesial. Ele não ignorava seus opositores e nem os acusava de heresia. Ele criticava pontualmente as autoridades, sobretudo quando tentavam lhe armar as ciladas teóricas. Então, quanto mais a gente estuda o Novo Testamento, mais nós reconhecemos que Jesus não concordava com a hierarquia política do seu tempo. E eu resolvi trazer esse texto também, porque recentemente, né, as pessoas de alguns coletivos progressistas estavam reeditando vídeos e páginas de gente conservadora que fala mal contra o movimento progressista. Então, e as pessoas argumentam que nós misturamos religião com política. Então, é bom que saibam que, historicamente, isso existia e que ser progressista é estar ao lado de Jesus, né? E, fora isso, Jesus e seus discípulos, né, vêm de camadas sociais e não de classe rica e dominante, né? Eles sofreram pouca influência dos saduceus, né? Eles estavam muito longe disso. Então, eles estavam bem perto do povo. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, curtam, compartilhem e assinem o canal Paz Bem ou façam uma doação para os projetos que nós já temos em andamento. Nós temos 2 estagiários que já estão nos ajudando muito, colocando toda a programação aí no ar. Então, será sempre de bom uso qualquer valor que vocês possam deixar.
Um beijo grande, deixem seus comentários. De novo, muita alegria de estarmos juntos, juntas e juntos. Um bom dia de paz e bem. E se vocês tiverem temas para sugerir, gente, escrevam aí nos comentários. Paz e bem, gente.